Beleza, pessoal? Aqui é o Universo CETREM. A gente vai trazer aí muitos convidados para falar sobre muitas ideias, troca de conhecimentos, experiências vividas aqui na CETREM. Meu nome é Eduardo. Meu nome é Carolina. E a gente trouxe aqui hoje o Ney e a Isabel para falar sobre uma revista que eles produziram no curso de comunicação visual, né? Então, pessoal, eu queria começar perguntando assim, e que vocês falassem um pouco o que foi a revista de vocês, né? E como é que foi fazer essa revista? Bom, boa noite, eu me chamo Ney e primeiramente eu quero agradecer o fato de estar aqui, de vocês terem nos convidado então a participar de uma nova empreitada da CETREM, da Carol. Sucesso para ti. E sobre a revista foi, como é que eu posso dizer, foi uma experiência incrível, né? Claro que bate aquele desespero, tem momentos em que vou largar tudo e vou parar de ir na aula, mas hoje passando e vendo os frutos que isso me trouxe, é gratificante, é uma experiência incrível mesmo. Ter produzido um material que eu não tinha tido experiência até então, né? Diagramar, procurar fazer entrevistas, né? Trazer isso. Como é que conta assim? A gente já acompanhou, já teve a experiência de ver essa revista, né? Conta para nós o que tem na revista, como é que é o nome dela, explica um pouco para o pessoal entender o que é a revista. A revista se chama Bizu e ela nasceu da nossa vontade de fazer uma revista para comunicadores visuais. Ela traz na capa um professor que a gente teve, né, ao longo do curso em comunicação visual, que é o Joel de Almeida. Ele é como é que eu posso dizer, um exemplo, né? Alguém que a gente admira, assim, que a gente profissional. A gente quis homenagear ele, né? Trazendo ele para essa revista. A gente também entrevistou o professor Jonas e um rapaz, né? O Michael Rose, que ele é de Santa Rosa, Santo Cristo, e ele trabalha daí na área como auxiliar de marketing digital, assim, né? E ele produz bastante coisa freelancer, parece, e pessoal, tipo, inclusive sigo ele no Instagram e tal, ele tem umas ideias bacanas que ele desenvolve no Photoshop, assim. Também na revista tem a entrevista com duas egressas do curso, né, que deixaram o curso e agora estão... Lembra o nome de quem que é? A Elisa e a Kati. A Catiúcia, né? É porque era tipo quem eu mais conversava, né? Então precisa seguir, né? Então você conduz. Aí tem toda a nossa experiência em produzir, né? Que nem a Isabel fez os desenhos. Eu gosto de lembrar muito disso porque para mim a parte mais artística do trabalho foi esse, né? E a Isabel conseguiu fazer para nós então páginas exclusivas, assim, né? Desenhos exclusivos que coube, que ficou interativo, digamos assim, com a revista. Tipo, não tem nada, digamos assim, é tudo autoral. Bastante coisa autoral. Tudo autoral praticamente. Isso. Só os trabalhos expostos, né? Isso. Mas que nem no caso do Michael, por exemplo, teve a própria escolha de como colocar as fotos e tal, a gente tentou expressar a nossa maneira de pensar, de como criar uma hierarquia, digamos assim. Isso foi essa experiência que a gente considera aproveitável, né? Que construtiva. A gente teve essa experiência então de pensar a fundo quais informações são mais pertinentes, por que trazer para a revista, quais fotos escolher. Tem um limite, né, de tamanho, de conteúdo que você pode colocar lá e você tem que fazer escolhas. Isso aí. Isso é a questão do físico, né? Às vezes tu tem uma limitação até eu só tenho talvez um orçamento pré-definido, eu só tenho que respeitar, sei lá, um número X de páginas. Isso.
Né? Que nem Então, pra nós era... Revista né? Tem que ser 4, 8, 16... múltiplo de 4. Então, tipo, pra nós, 8 era pouco, né? Então, a nossa tela é 16, porque nós tinha conteúdo, nós tinha interesse em procurar conteúdo pra pôr. Essa é uma questão pertinente. Nós tínhamos conversado bastante no início que a gente queria fazer uma revista bastante visual. Nós não queria tanto texto e tal. Aí o texto não foi possível eliminar porque tinha matérias, Sim. né? Mas, por exemplo, que nem o do próprio Michael Rose, tem uma página inteira só com trabalhos dele, né? A gente deu bastante prioridade para a imagem, para o visual da revista. Então, que matéria, que disciplina que vocês desenvolveram a revista? Editoração gráfica, acho que editoração, tem... Mas assim, Enfim. que era o... Tipo, o principal reuniu como várias, agora mas agora de produção, que é o vídeo, as fotos, né? Editoração, o que era? Não, é importante. Tá, empreendedorismo e liderança, tinha... Ilustração, eu acho. Desenho normativo. Ilustração, porque daí foi as tuas figuras lá. E sobre os desenhos, tu desenhou em papel ou eles são digitais? Papel. Papel a gente digitalizou e colocou lá. Tinta, nanquim. Com aquarela, né? Tu desenha, então? Faz tempo? Comecei no curso, tipo, a ter vontade de fazer, sabe? Mas nunca desenhei. Se bem que eu sempre na escola dizia qual matéria você mais gosta. Eu era artes. Meus colegas diziam artes, não vale porque é fácil. Mas eu fazendo meus desenhos contra os dos meus colegas, eu achava assim, tipo, isso é artes pra ti, então claro que vai ser fácil, porque na minha opinião aquilo era horrível, sabe? Tipo, tinha muitos colegas meus que não tinham noção de desenho. Tipo, o ponto de vista, desenha aquela xícara, olhando daqui, eles iam, sei lá, sabe? Meus colegas não tinham noção de algumas coisas, isso me estressa. Eu vou desenhar alguma coisa, eu sou péssimo. Nossa, eu também acho não que tenho, mas eu muitos gostava colegas muito de não arte. tinham noção das coisas, sabe? Eu tô, agora até vou fazer propaganda do curso, e principalmente do professor Jonas. O Jonas me influenciou bastante a praticar Ele antes, desenha, né? falando E desenho. é uma coisa que eu estou mudando no meu método de produzir, né? Lá na empresa, por exemplo. Antes de fazer, eu trabalho a ideia na caneta, assim. Tu tá trabalhando já na área, né, Ney? Tu tem empresa lá. Eu trabalhava na área e daí, devido à necessidade de aprender, de buscar, eu resolvi fazer o curso, né? E estou bastante satisfeito, inclusive, por ter feito agora nesse período, porque ainda é comunicação visual. Eu acho que designer gráfico eu já sou, entende? E tem muitas matérias que vão mudar a minha forma de produzir, eu acho que acrescenta bastante. E como é que é lá a empresa que tu trabalha lá? O que vocês fazem lá? A gente produz, ela é do meu pai, né? E começou da necessidade de fazer placa de caminhão, de comprimento e largura, excessos, né? Aí... de Horizontina, né? Isso, por causa Isso, o da fluxo John a John Deere, né? Ela acaba juntando bastante caminhão e o pessoal faz conosco daí, né? Essas placas. E aquela da distância que tem que botar e atrás, a zebrada atrás, isso, laranja e preto, mas... tem a faixa comprimento e largura. E daí é as licenças que eles dizem, né? Aí a gente produzia esse material. Tem todo um kit que vai para ir para a Argentina, até mesmo dentro do perímetro nacional. E começaram com aquilo ali. Isso, sobrava tempo, daí as placas não demandavam tanto trabalho. Aí a gente resolveu fazer mais coisas também, a gente foi procurado para isso. E o pai... Isso faz quanto tempo já? Isso faz uns 10 anos. O pai sempre foi empreendedor, né? Ele sempre teve essa vontade de trabalhar mais, de ter mais renda até. Que ele fazia a conta e ia atrás, entende? Ele funciona dessa forma. E daí eu já tinha contato com serigrafia quando era moleque, assim, né?
E antes disso meu pai, ele foi barbeiro, e daí para ter a barbearia dele, ele precisou fazer um letreiro, e daí ele fez a pincel. Legal. Ali dá para dizer que começou a história da nossa empresa, porque ele viu Não ali... não tinha alguém que fizesse isso, talvez. Isso, as pessoas começaram a procurar ele para fazer esse serviço de letreiro. E daí de lá ele teve serigrafia, a gente estampava camiseta, calendário, né? Isso nos anos 90 e tal. E daí mudou um pouco, né? Veio grandes empresas e tal, nos pagaram para sair do mercado. Aí a gente aproveitou isso. Queriam comprar a empresa para a gente parar, né? Aí, depois de um tempo, daí veio essa necessidade dos caminhão, o pai entendeu que era um serviço que ele podia fazer e tal. Aí ele começou a fazer isso, veio então a possibilidade de eu trabalhar mais, de fazer, produzir placa e tal. E é o que a empresa é hoje. Eu e o pai somos em 2, então, né? A gente já teve colaboradores em outro período, mas a pandemia então acabou tornando o nosso serviço irregular, digamos. Tem momentos em que vem bastante e tem momentos que a gente fica ocioso. Sim. Tá só você e ele agora. E isso, inclusive Como é que é o hoje nome da empresa lá? é a AP Comunicação Visual. Hoje até a gente estava adesivando um furgão da rede Toquilar. Legal. Fazendo a lateral, adesivando. Aí tu que monta A tu arte, e teu pai que planejam tudo, como é que vai ser a arte. A parte de criação, assim, o pai ele não se considera... Ele porque pensa, e pensar ele não quer pensar, ele quer executar. O pai... Ele quer prática, isso, ele quer fazer. O pessoal mais antigo, e daí essa é a parte que eu me interesso, daí ficar sentado e não precisar fazer Mas aí força. que é legal, né? Então cada um vai pra área que mais, tem afinidade. Isso. Tu vai planejar e ele vai executar e somos 2. Num futuro perfeito, eu imagino minha mãe vindo trabalhar e administrando isso. Porque tanto meu pai quanto eu, a gente não tem muita ideia de matemática, assim, né? Principalmente administrativo e tal, e pensar a longo prazo, não, tem que pagar agora ou guardar, porque... Isso aí é outro ponto também interessante de discutir, que é a questão às vezes, do operacional e do administrativo, né? Então é bom às vezes, ter alguém para pensar administrativo, para cuidar e deixar... Mas tem mais tempo para criar, teu pai tem tempo para focar na... É uma coisa que afeta bastante. Mas tua mãe tem conhecimento? Ela é secretária de administração lá em Horizontina. Conhecimento ela tem, né? A gente não quer, porque não é só uma renda, mas também é um status, né? Ela está numa posição que enfim. Legal. E nós não podemos ser egoístas a ponto de dizer, agora nós precisamos da tua ajuda, larga tudo e vem. Sim. Então... Isabel, eu queria que tu contasse por que vocês tiveram a ideia de fazer a revista? Por que uma revista? A revista em si era projeto, né? Aí eu acho que começou bastante com o que nós queríamos mostrar na revista. Muita gente tinha grupos que foi de moda, de saúde, né? Nós queríamos, porque começou assim, como é que a gente ia fazer a capa? Eu gosto mais da parte ali de pintura, vamos supor assim. O Dionei tem essa parte ali que ele trabalha. Aí tinha o Lucas, que era mais a parte de marketing. Isso que eu ia perguntar, além de vocês, quem mais que participou do... O Lucas e o Iruan. Então o Lucas tinha essa parte do marketing, o Iruan era mais dos jogos. Então nós queríamos mostrar a variedade de coisas que tem, sabe? Até ali que veio o bizu. O bizu quer dizer dica. Ideia. O Lucas ele tem... Eu ia pedir como é esse nome aí. Eu tinha a ideia de que bizu era dar uma bisoiada, digamos assim. Mas também não deixava de ser, né? E o Lucas ele tinha o conhecimento de que bizu era tipo um catálogo num período em que tinha as questões do vestibular, um negócio assim. Era mais coisa do exército, pelo que ele puxou. Mas era questões, assim, uma cartilha onde as pessoas podiam estudar aquilo. E daí era o bizu. Tanto que nós procuramos no Google, né?
como escrever, se ia ter 2E, se ia ter 2U, tudo isso a gente planejou. Pra, tipo, registrar? Pra fazer então, uma o marca. bizu com 2E Uhum. é possível? É possível. É possível. Hoje sim, estaria sim, disponível se vocês quisessem registrar A esse gente temos se isso, preocupou, né? Porque com 2S eu acho já tinha, né? Com 1Z era as revistas daí, que é o que o Lucas mencionou, né? Que eram as questões. Aí é uma preocupação que a gente teve, né? De ter um nome único, assim, também. Isso é legal, né? Isso é legal. Então daí que surgiu. Depois nós, tipo, querer ir a fundo, ter mais... Porque a princípio era uma entrevistada, regressa e um fora. Então nós fomos para 3 e para 2. Tipo, nós queríamos mais opiniões, mais áreas, sabe? Tipo, nós queríamos mostrar isso. Que era o bizu, a dica, a ideia, tipo, mostrar, realmente mostrar, né? Oportunidades, né? Que nem o Mikael, ele trabalha na parte de marketing digital e produz artes autorais, assim, né? Conceituais e tal. Também faz alguma coisa de fotografia, então tem o design, né? O comunicador visual, ele tem aplicações diversas no mercado. E eu acho que cada vez mais, eu tenho bastante confiança mesmo, que cada vez mais essa profissão vai ser levada a sério, vai ser levada em consideração que tem toda uma base teórica, tu não pode simplesmente, não, eu sei fazer bonito, mas não é só fazer bonito, né? Tem que ter os porquê. Tem a parte prática, mas tem uma parte teórica que é bom saber para conseguir aplicar mais na prática. Isso, daí a gente procurou profissionais de áreas diferentes que têm a mesma função, né, de design, de comunicador visual, e que pudessem ilustrar, né, para o nosso leitor as possibilidades de trabalho, né, de formas de ganhar dinheiro, né. Isso aí. A Isabel, o Ney tá morando em Horizontina, né? De Horizontina. Isabel, tu é de... Sede Nova. Tu veio toda noite pra cá. Eu acho que daquela parte lá, o Maitá, São Martinho, tipo, que nem eu falei assim, que nem eu fui fazer trabalho agora, o projeto de agora é com o Dionei e com o Eduardo. Tipo, não tem ninguém daquele lado, sabe? É só mais eu aqui. de lá. É, tudo aqui, que nem então... porque é um pouco mais longe, né? Tipo, na minha opinião, acho que ninguém lá daquela parte se interessa, sabe? Por isso, eu acho. Tá aí. Eu ia pedir, como é que tu se interessou Pra mim pelo era curso, como é que descobriu o curso? algum dia que veio alguém da CETREM, não sei quem era, na escola Raimundo Almeida, que era um ensino médio que eu fiz lá. Escola estadual de... E ganhamos aquele panfletinho que tinha os técnicos. E eu olhei lá a comunicação visual, eu olhei as matérias, tinha fotografia, e eu, é isso! E tipo, toda a parte ali das matérias, eu logo mostrei pro nosso colega, é isso que eu quero fazer, sabe? Tipo, era isso. E acho que era o que? 5 de dezembro, eu lembro da data, eu vim junto com minha irmã aqui, porque ela fazia pedagogia, se formou agora, junto pra fazer a matrícula. Eu era de maior, já era responsável por mim. Qual é a tua irmã? Bárbara Maria Coleta. Se formou? Esse ano em pedagogia. Formou esse ano em pedagogia. Ela até ajudou na revista ali, na parte da... Ela fez o da nosso crônica. texto, fez legal. o texto, Legal. O primeiro conteúdo da revista, né, é o texto da Bárbara. Tá, que legal. Legal. E Isabel, daí tu falou que começou no comunicação visual, conheceu, mas antes, assim, tipo, na escola, tava contando que tu gostava de desenhar. Tu já pretendia fazer alguma coisa nessa área ou só tinha por hobby? Eu tava muito pra fazer fisioterapia. Tipo, acho que se eu não fosse ter surgido ali o curso, eu acho que eu teria fazendo fisioterapia. Mas não sei se seria o que eu gostaria, né? Tu vê ali nessa área, comunicação visual, nessa parte, é o que tu quer pra tua vida. E, bom, vocês têm a questão, foram atrás do nome da revista, pra ver se vocês têm ideia de, tipo, sei lá, seguir um dia com esse projeto fora daqui, da CETREM, tipo, um projeto pra outra coisa. Eu gosto de pensar que a gente fez a revista com a possibilidade de ela ser estendida, assim, a gente não limitou ela, digamos, mas a princípio foi uma experiência legal, bacana, bastante
Trabalhoso. É bastante empolgante, né? Mas assim eu fico pensando de maneira profissional, né? De maneira séria, produzir esse conteúdo é uma empreitada. Quanto tempo vocês mais ou menos para começar a fazer até tipo apresentar? Foi tempo? Todo semestre? Tu diz o processo de... O processo desde o pontapé inicial até a apresentação final ali, quanto tempo mais ou menos trabalharam em cima disso? Isso dá uns 5 meses. O semestre inteiro? O semestre inteiro. Porque houve etapas, né? E a primeira etapa já o nome, a primeira coisa a gente tinha que definir um nome, tinha que definir um logotipo, a gente não tinha as matérias. Da revista, né? Linha editorial, o que iam fazer? E daí o processo começou ali já. Carol, quer perguntar alguma coisa? É que eu fiz também uma revista, daí o que eles estão falando, porque eu tive que criar a minha revista também, eu criei pra instituição, então tipo, o que eles estavam falando é o que a gente fez, primeiro criar a capa, e barra criar uma capa, né? Tipo, tu não tem nada planejado, o professor primeiro falou pra gente criar a capa, né? Tu não tem nada escrito ainda, nós não tínhamos os textos, pra onde tu vai, o que tu vai fazer, né? É uma capa E falando como é que vocês chegaram então na ideia de... Porque a capa de vocês é o professor Joel, né? Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Por que botar ele? Ele é um exemplo? Ele é alguém que se destacou na vida de vocês? Por que motivo ele tá lá? Porque o grupo julgou que ele era um profissional referência, né? Por trabalhar numa agência de design, ele está produzindo conteúdo de ponta, digamos assim, né? E como é que eu posso dizer? Essa ideia foi o que me trouxe para o curso, né? Trabalhar numa grande agência, ter, né, grandes contatos, trabalhar em grandes marcas e tal. E eu imaginei que mais pessoas se empolgariam em ver, né, GH, os caras fazem lá para os Estados Unidos, marca para o exterior e tal. E a ideia, a revista sempre foi impressionar. A nossa revista, a intenção dela era impressionar, era ser visual mesmo. Chamar atenção. Isso. Ser colorido. E tem essa questão da GH, mas quando eu bati o olho, é o professor Joel. Porque ele chamou muito a minha atenção quando eu tive aula com ele, a forma que ele apresentou, ele falava da empresa dele também. Sim. Quando eu bati o olho, o professor, ele tá numa posição também bacana, sabe? Achei muito bonita a capa. Ali a parte também que ele fez, participou do novo site dos 100 anos da Blumhouse, como é que era? Eles puxaram, né? Pois eles, eu gosto de ver, gosto de pensar que eles estão produzindo cultura. Então, na realidade eu tive... Nós estamos produzindo cultura hoje. Exato. Eu tive uma experiência com revista, quando eu trabalhei com o Cleiton Roberto e a Nina, eles tinham uma agência aqui em Três de Maio, chamava DM3. E quando eu cheguei lá, eles tinham as Sul-Bandas, que, cara, era muito famosa assim, na região sul aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então foi muito massa produzir, porque daí, cara, entrar em contato com banda, o foco é as bandinhas. Aí, então, aí sempre tinha um espaço, como que a gente define a capa? Sempre tinha um espaço de entrevista para aquela banda. Então, tipo, às vezes a banda estava lançando um CD, que ainda lançava um CD, hoje já não lançam mais, ou gravaram um DVD, daí eles querem dar uma bombada naquela divulgação, aí eles iam pra capa. Então aí tu fazia a gravação do DVD, aí fazia toda uma reportagem ali, tipo, principal da capa. Daí, enfim, tinha outras atrações, tinha uma coisa que o pessoal gostava muito de ver, que era o perfil. Geralmente tinha perfil de vocalista, que era geralmente o vocalista é o mais famoso, né? Assim, é ele que fala, é o X, né? É tão bom de ler, saber da vida das pessoas. Nomes, legal. Isso. Tinha um monte de perguntas.
pergunta tipo... filiação, onde nasceram, hobbies, que time que torce. Time que torce, daí a gente tinha umas perguntas um pouco mais voltadas, tipo, o cantor favorito, intérprete favorito, banda favorita. Aí, cara, tinha uma pergunta que era muito massa, que era assim, qual a mensagem ou qual a frase tu aprendeu, assim, que tu deixaria para outras pessoas? Cara, às vezes tinha gente, assim, que deixava cada mensagem, assim, cara, não dava um pila pro cara. Aí, não, a pessoa, cara, tem seus méritos, mas às vezes é um outro lado da pessoa, sabe? Tu não consegue... Tu pensa, essa pessoa pensa assim, e ela gosta disso, olha como ela pensa, sabe? Era uma maneira de tu conhecer a pessoa com outros olhos, digamos assim. O que ela prioriza, né? Isso, pra ela é mais importante isso, mais importante aquilo, uma visão um pouco já de... Cara, era muito legal, Então, definia a capa essa questão. Então, vocês, no caso, seria essa entrevista... entrevista que dá pra chamar, com o Joel, seria sempre esse espaço da entrevista pra capa ou não? Ou como é que vocês pensaram se fosse ter mais edições? Como não tem parte comercial, digamos, não envolvia valores, assim, não precisava fazer propaganda para ninguém, a gente valorizou a página do Joel, porque... Como eu disse, era visualmente, né, era um assunto mais relevante, digamos assim. Quando vocês definiram as pautas, digamos assim, vocês quando definiram, o Joel vai ser a capa. Foi mais ou menos assim. Isso. E se eu não me engano, eu acho que até o momento, não sei se você estava junto naquele meet, naquela reunião, mas eu sei que nós tínhamos pensado, eu acho, na ideia de mais. Se eu não me engano, sim. Mais o que? Mais edições. Que até essa seria, então, mostrar os comunicadores visuais. Eu acho que tinha essa parte, se eu não me engano, ou eu sonhei. Mas eu acho que tinha essa parte, que nessa edição nós ia mostrar os designers. Eu acho que tinha essa parte. E numa outra, por exemplo... o que eu posso dizer? Animal, talvez. Sabe, eu acho que tinha essa parte. Se eu não me engano, tinha. Bom, fica a ideia aí, né? Sim. Fica a ideia aí. Eu só penso no trabalho. Mas é legal ter essas experiências, né, dentro do curso. Olha quanta coisa vocês tiveram que reunir. Uma coisa que eu pedi, quem que fez a parte de algumas entrevistas, digamos assim, quem que ficou responsável? Ou como é que vocês fizeram? Com o profissional Mikael, o Lucas tinha o contato dele, né? Entrou em contato, mandou, até ele foi bastante prestativo, mandou um monte de foto. Ele é fotógrafo, né? Ele não sabe dizer quais são feias. Eu trabalho, mandar fotos, era 10, eu mandei 11, era 13, eu tinha... Sempre uma a mais pra... E daí, aí o cara tem que escolher, né? Alguns tem que ficar de fora. Aí o professor João... Mas é uma coisa também legal, aprender a selecionar. Nós temos um espaço limitado, Sim. Então o que vai... Então até como nós fizemos mais páginas, nós tinha 2 páginas para o professor Jonas, 2 páginas para ele. Agora só quem fez 8 páginas teria que comprimir todo o conteúdo de uma entrevista em uma página. E pôr as imagens, pôr o conteúdo. Nós tinha esse medo, né? Da nossa revista virar um livro. E nós queríamos valorizar bastante a imagem, o visual, né? São comunicadores visuais. Aí a gente acrescentou páginas. A gente inclusive deu daí 3 páginas para a matéria do professor Joel, justamente para dar essa valorizada. O cara é a capa da revista e tal, tudo para ficar no centro também. Antes foi mencionado de escolher as fotos, que nem na construção da página em que mostra só as figuras do Mikael. Aquelas que estão lá não são as que eu considerei melhor, mas são aquelas que eu considerei que ficou melhor encaixado no contexto, na impressão que eu queria passar, no equilíbrio e tal. Então, essas coisas me fizeram decidir, né? E até os colegas também contribuíram, adicionaram, retiraram coisas. A gente foi trabalhando assim, experimentava, mostrava, gostei, não gostei.
Isabel, você está atuando hoje na área, alguma coisa? Não. Totalmente desempregada. Fica a dica aí pro pessoal, então, precisar de uma ilustradora, quem sabe, né? Também é uma área que está muito hoje, porque hoje está assim, hoje eu percebo isso, quanto mais tu consegue, por isso que eu pedi se a revista, vocês têm bastante coisa autoral, isso, quanto mais autoral, porque hoje tu consegue, é muito fácil tu entrar no banco de imagens, no banco de vetores, e quanto mais autoral tu deixar, às vezes, um produto, cara, isso é um diferencial e tanto no mercado hoje. Ainda mais que a gente falou, o Ney falou a questão de saber desenhar para eles criar uma logo, né? Às vezes tu conseguir traçar ali, fazer um traço manual, tu consegue dar uma coisa mais autoral, digamos assim, mais única para aquela marca, né? É mais direto, né? Sai da cabeça porque, como é que eu posso dizer? Obviamente que eu tenho limitações em desenhar, não sai exatamente como... Mas eu consigo trabalhar ali. E no computador eu tenho que traduzir o que eu penso para movimentar a mão e daí isso ir para o computador. E no computador a gente percebe logo quando as coisas não estão alinhadas e tal. E para ser tipo uma mão livre, digamos. E na caneta não, tu não tem aquela obrigação de sair certo de primeira e tal. Então tu vai rabiscando, é isso aí. A gente tem um espaço aqui na nossa prateleira, nossos nichos aqui. A gente pediu pro pessoal trazer alguns itens, né, que fosse representativo para eles, que tivesse algum significado. A Isabel, ou é do Ney esse ursinho de quem que trouxe o ursinho? A Isabel, conta aí por que trouxe esse ursinho. Deve ter nome. Tem, é Pola, porque é um urso polar. Legal. Muito lá em casa tem nome de gato, é muito relativo ao que eles são, sabe? Tipo, tinha o Boli, porque ele era uma bolinha, ele era gordinho, sabe? Pelo menos pra mim é tudo relativo ao assunto, né? É um ursinho que eu toda noite durmo abraçada, porque é meu porto seguro. Eu tenho quase 20 anos, mas é isso. Agora eu moro com a minha madrinha na cidade, né? Mas quando eu morava no interior com os meus pais, desde que agora eu tenho quase 20, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, qualquer barulhinho externo que eu ouvia, pra mim era alguma coisa, e isso me assustava, realmente me assustava. Alguma noite fui dormir com a minha mãe e com meu pai, porque eu tinha medo de ficar sozinha, alguma coisa acontecer comigo. E esse ursinho eu ganhei do meu avô muito tempo atrás, e isso é o que eu me sinto em casa, sabe? Eu durmo assim. Legal. E é isso, Legal. sabe? Tipo, eu me sinto realmente segura. Eu posso estar onde que eu estiver, mas tipo, ali parece que tem alguém, sendo que é só um bichinho, sabe? Mas É tipo aqueles vícios que as pessoas têm que só conseguem dormir com o ar-condicionado ligado. Barulho do ventilador. Muita criança tem paninho, né? Pensa, eu tinha o quê? Vamos dizer, uns 12, 13 anos com um urso. Eu agora quase 20 com um urso, dormindo com um urso. Quando eu tinha 12 anos, eu também tinha o meu bichinho de pelúcia. Mas quem sabe não é o urso, mas quem entendeu, né? Teu avô. Tem um significado aí. Teu avô convive hoje com teu avô. Qual é o nome dele? Léo. Ó. Léo. Cara, eu também Lavei ela. Tá certo. Tomou banho pra sair passear. Cara, eu tinha um tempo, cara. Isso é fase, né, cara? Eu tive um tempo que eu só conseguia dormir se tinha uma luzinha ligada. Eu também. Mas era não é uma luz assim de clarear o quarto, mas tipo, eu tinha que, parece que quando eu abri o olho, não tinha pego no sono ainda, eu tinha que ver aquela luzinha acesa. Uma fresta da porta aberta. Meu pai uma vez comprou, quando eu era mais pequena, uns negocinhos que ficava na tomada, tipo um elefantinho com uma luzinha. Não sei pra quê, tipo, mas era uma coisa... Não sei, é escuro, daí o cara se bate. Pra pessoa se sentir segura. Não sei, cara, tipo, segurança, tipo... segurança, é isso. Eu tô aqui no meu quarto. É isso. Eu tô aqui no meu quarto, eu tô em casa. Sinal que é no meu quarto.
Cara, eu sonhava muito. Meu Deus. Eu não jogava sonhava, bola. eu criava paranoia. Sério? Muita paranoia. Tipo, qualquer barulhinho eu assim, meu Deus, estão vindo roubar, meu Deus, vão me levar. Qualquer barulhinho, às vezes era tipo um besorrinho dentro de casa. Meu Deus, estão vindo no meu quarto. Eu era muito. Aham. Até, tipo assim, eu dormia não vou dizer do outro lado, mas longe do quarto dos meus pais. E meu irmão dormia aqui perto. A minha mãe, de tanto que se incomodou que eu vinha dormir com eles, ela fez meu irmão mudar de quarto comigo. Pra ficar mais... Pra mim ficar, porque tipo, até assim, se às vezes eu não tenho ela junto, que eu deixo minha madrinha, eu ouvi meu pai e minha mãe respirar do outro quarto, eu sei que tô em casa. Cara... Eu era uma pessoa muito insegura. Era? Tu já dormiu sem? Já quando eu tô em casa. Mas eu tenho pai e mãe. Na casa dos teus pais, no mas interior. eu tenho pai e mãe. Ou aquele barulho do galo cantando no interior, eu sei que eu tô em casa. Aquilo é tão bom. Ouvi um barulho de um galo cantando. Eu digo, gente, Se eu querer dormir, não, eu- é tão em casa. Eu já não quero ouvir. Cara, agora é sempre nessa época agora de quando troca, né, inverno pra primavera, começa a vir quero em cima do telhado de casa. Cara, todo dia, 7 da manhã, aqueles 6 horas, quando começa a clarear, aqueles dois quero em cima do telhado da casa. Cara, quero. Não tem ninguém ninguém. no chão. Não tem. Cara, eles sobem, eu não sei se eles têm alguma... os donos do terreno agora. Se eles chamam alguma coisa, cara, é sempre ali de manhã cedo, aqueles dois quero chamam. E, cara, é um griteiro, tipo 1 hora, 2 horas. Cara, aquilo ali é um despertador, cara. Em cima do telhado de casa. É muito alto. Quero é muito alto. É barulhento. Então, não, eu te pedi se tu já dormiu sem. Tá, mas tu nunca dormiu sem. Já. E como é que foi essa noite? Ou então, tipo, eu me acostumei. Ou então eu durmo sem o travesseiro, mas agarrado no travesseiro. Nossa, e o pescoço? Eu me sentindo segura, tanto faz. Tô segura, tanto faz ali que eu vou dormir. Tô em segurança. Tu disse que teus pais moram no interior, é longe da cidade ali? Depende. Que é uns... Se tu tá a pé ou de carro. Mas depende uns 7, 8 Uma bicicleta, quilômetros, né? Vai saber. Se a bicicleta tem que descer, depois tem que subir, Descer, demora mais. desce. Agora pra voltar... Semi-nova cara, é muito alto, hein? É muito alto, eu né? não sei. Não, eu acho que é mais alto ali a cidade. Pra chegar ali é só subida quase, né? Tá, mas é perto, é longe da cidade? Depende, não é longe assim, é uma localização. Dá pra ir a pé? Dá! Caminhando dá. Dá pra ir a pé. Não, pergunto, tipo, o que vocês mais têm, qual que é a principal atividade da propriedade lá? Tira leite. Leite. A Carol também, né, Carol? Sim, com meus pais. Eu moro no interior ainda com meus pais, inclusive. Eu até moraria, só que então como é mais prático pra mim, mais viável, como diz a minha mãe, eu estar na cidade, mesmo que então agora essa semana, né, eu não tenho o que fazer, eu estar na cidade e pegar o transporte, porque tipo, eu não tenho carteira ainda, né, então tipo, todo dia meu pai teria que me trazer e me buscar, então era mais econômico eu estar na cidade. Não tem transporte de Sede Nova pra cá? Tem, só que tipo, ele não passaria lá em casa, assim, sabe? Na casa dos teus pais, no caso, mais no interior. Daí tem que ficar na cidade pra pegar o transporte ele passa Criciúmal. Não, ele vem ali São Martinho, Boa Vista e segue pra cá. Tu pega pra cá. Nós viemos quando vai estar, na verdade. Essa nova tem muito pouca gente, tem que ter o quê? Uns 10 pra uma van querer vir, né? E o Maitá também não tinha muita gente, então tipo, meio que a gente se juntou. Um ajuda o outro, né? Se não iria a gente ser nova, o Maitá não iria, e assim, então... Essa é a distância da propriedade lá, não compensa. Todo dia. Por aí. Tipo isso. Mas enfim, voltando pro trabalho de vocês, uma coisa que acho que a gente até a gente ia mencionar, que eu queria mencionar, é que vocês, faz pouco tempo, teve a mostra
técnico-científica o fórum técnico-científico da Rede Sinodal, que daí o trabalho de vocês foi um dos classificados, né? Vocês tiveram que classificar, enviar o trabalho de toda a Rede Sinodal, vocês ficaram entre os 5, né? Da Rede Sinodal. Como é que foi ali que vocês ficaram sabendo de que foram ali para a finaleira, digamos assim, da Rede Sinodal, do fórum? Eu acho que a prof falou para nós, né, que o nosso trabalho foi do escolhido. Fizemos o vídeo ali, toda a parte. E a parte dos 5 melhores, acho que era que ia ser apresentado na live do fórum, né? Tipo, então nós não sabia. E eu, como eu ainda trabalhava na loja, lá a internet não tem internet. Então eu tava com os dados móveis. E eu assino no grupo, qualquer coisa me avisa, E eu sei que eu até tava olhando, sei que deu algum problema lá. Eu sei que eu até tava olhando, eu mandei uma mensagem no grupo pros guris, né? Porque nós temos um grupo que tem nós 3. Olha, eles passaram uns banners e o nosso tava junto, sabe? Daí eles... Você sabia que tinha ido não sabiam? Não. Eles falaram na... Nós sabíamos que tinha ido pro fórum, mas não sabiam que estava entre os melhores. Pra mim, na minha opinião, nós sabia que tinha sido escrito o nosso projeto. Agora que nós tinha ido pro fórum, eu não lembro se a prof falou pra nós. Que foi divulgado na live, acho, né? Na live. Eu acho e daí dos selecionados vocês ficaram em terceiro geral, né? E daí segundo aqui na CETREM, porque teve o do CTI, que teve aquele outro trabalho que vai para a Mostratec, né? Que até é uma outra conversa que a gente vai ter num outro momento, então com esse grupo. Mas assim, o que eu queria perguntar é, tipo assim, qual que foi a sensação assim, de vocês ver um trabalho de vocês ganhando uma repercussão, tipo, estadual, né? Enfim, na rede, né? Primeiro, pra mim, começou ali quando nós fizemos a revista e nós tinha a revista aqui, ó. Sabe? Que o Lucas trouxe a revista ali pra nós, tipo... O nascimento de um filho. Era isso! Era nosso filho essa revista, sabe? Aí que a prof falou que de todos os projetos semestres passados, o nosso foi escolhido, isso já era, meu Deus! Pra mim o mais marcante é ali já, porque a gente até conversou ao longo do projeto, né? Numa das reuniões, uma como é que posso dizer, do discurso motivador, tinha sido, eu usei a ideia de que eu gostaria de chegar com esse projeto no SAPS, né, de ser mencionado no SAPS. E a gente colocou isso, né, o grupo batalhou pra isso. Comprou a ideia o SAPS. Era o SAPS. Para fazer o projeto, né, para fazer o nosso melhor. Daí todo mundo aceitou de nós colocar mais conteúdo, de nós ir buscar mais, de ir atrás dos profissionais e tal. E para mim o fato de ter ido para o fórum, já quando a prof. Vanessa nos passou, né, essa informação, acho que foi até a Isabel que falou, nós vamos ir lá. Para mim ali nós queria, né, porque já era, porque na minha concepção o fórum ele está um nível acima ainda, né, de abrangência, de visibilidade. Aqui da CETREM, o fórum é toda a rede sinodal, o fato de ter sido porque a gente foi convidado, né, de ter sido convidado, de ter sido lembrado, eu estou muito feliz, prof. Vanessa. Muito obrigado. Parabéns, foi um trabalho assim, bem interessante. Parabéns para vocês, pelo empenho de vocês, né, por colocar aí tu coloca como meta uma coisa que, beleza, vamos escrever para o SAPS, que é uma coisa que tu pode... Vocês viram que vocês podiam mais, então vocês se dedicaram. A gente descobriu depois do potencial, né? Que quando a gente teve a oportunidade de melhorar, fazer melhorias no projeto, né? Antes de, agora vocês vão para o fórum, mas para ir para o fórum, vocês vão representar a CETREM, né? Então a gente tem que melhorar o produto, fazer algo digno, né? De estar lá apresentando para outras instituições, outros estudantes, outros professores. E a gente colocou como meta, então, de reformular, consertar aquilo que a gente não conseguiu, né, fazer até o tempo da... Tinha um prazo estipulado, isso.
E daí muitas coisas que a gente tinha pensado ao longo do projeto, a gente conseguiu executar só agora, depois, para reformulação por fora. Porque a gente já naquele período a gente não precisava mais criar nada. Precisava só organizar o que pessoal que tinha. Isso. Faltava ainda, da nossa apresentação pro interdisciplinar, tinha coisas para alinhamentos, imagens, algum tratamento de foto e tal, que a gente conseguiu refazer daí isso para fazer a apresentação pro fórum. E daí sim a gente não vai só participar, a gente vai levantar alguma coisa também. E a gente conseguiu. Foi, mais uma vez, uma experiência incrível. O reconhecimento, principalmente, que eu tenho a experiência de publicar periodicamente nas mídias sociais, e lá não tem sido tão glorioso quanto esse reconhecimento aqui da revista. Então eu estou sim, bastante feliz, bastante satisfeito. Vocês chegaram a mostrar para mais gente a revista, assim, para Minha colegas, mãe, outros... Meu pai acompanhou, inclusive, comigo a apresentação do projeto ao vivo lá. Meu pai é meu patrocinador, digamos assim. Pra mim, acho que é minha irmã. No momento em que foi falar no grupo, né, que você estava deixando lugar, ela entrou na loja, não sei o que ela tinha que fazer. Daí ela assim, tudo bem? Sim, nós íamos deixar lugar, e tacou um abraço, tipo, tá muito. Conquistas, as pessoas ficam felizes. Até uns dias atrás o Dionei mostrou que nós estamos na página de um jornal. Isso, a gente apareceu no jornal Novo Horizonte. Folha Cidade. Nem aparecer só nosso nomezinho. Mas é tudo. Tá no jornal? Tá no jornal. Tá registrado, a gente fez isso. E agora vai estar na internet. Até falei pra ele agora que eu quero uma cópia daquela página pra minha mãe pôr na pastinha. Pôr no álbum de fotos do corte. É isso, sobre isso. E cara, é muito legal que tu falou no começo que era difícil, que queria parar ali, tu não parou, sabe? Olha onde é que você chegaram. Eu e o Dionei somos únicos que então estamos agora no último semestre. Nós era entre o quê? Uns 7? Ou ela não dava certo com o trabalho, ou desistiu. Eu tive uma experiência, desculpe te interromper, eu tive uma experiência insatisfatória, né, no segundo semestre. E a Prof. Vanessa até teve a preocupação de me perguntar se eu ia querer fazer sozinho de novo, se eu ia querer fazer em grupo e tal, porque eu me sentia responsável pelo mau resultado, né. Mas não, eu segui, e daí eu consegui uma equipe que comprou a ideia, que fez acontecer, né. O Lucas também, se o Lucas ouvir esse podcast, esse episódio, Lucas, que pena que tu não vai estudar esse semestre conosco, porque a gente ia aprender bastante coisa ainda. Legal. Essas experiências aí em grupo, às vezes dá um gás, né, novo no curso, né? Aprender a trabalhar em grupo, né? Eu passo bastante tempo sozinho, às vezes, e não tem pessoas para avaliar e dizer, tu tá fazendo isso certo, tá fazendo isso errado. E aqui no grupo foi possível, porque eles também não sabiam como fazer. Foi tudo um aprendendo com o outro, né? Eu não sei se o nosso primeiro semestre, não vou dizer que terminou com o nosso, porque nós estamos aqui, mas nós tivemos que fazer sozinho. Eu era iniciante. Eu sabia alguma coisa de CorelDRAW, de Illustrator, de Photoshop? Não! Olha, eu era terceiro semestre. E fazer sozinho primeiro semestre. E pra mim foi difícil, imagina pra quem tava começando. Tipo, Foi em 2020. Era ano passado. Primeiro semestre. Eu não sabia de nada. E tipo, eu acho que ali, se nós não desistimos nesse semestre, então, se você fazer sozinho, sem ter conhecimento, eu não tinha conhecimento de nada disso. Se vocês não desistiram no primeiro semestre que não eu dei aula pra você não desistem mais. Desistir. Mas aquele... Mas, não sei se aquilo acho que...
para mim o mais apavorante no primeiro semestre foi a metodologia, né, a forma como se constrói o projeto e tal, porque como eu já tinha uma carga de experiência com Corel, com Photoshop e tal, eu não sofria essas coisas, eu sabia já o que eu queria produzir, como eu ia botar a letra e tal, mas a metodologia, como pesquisar, referências, isso foi uma coisa que eu tive que aprender. E do curso, essa é as coisas que eu mais estou valorizando, assim. Porque, como eu disse antes, o fazer bonito, eu posso copiar de colegas artistas, de colegas designers que fazem produtos bonitos, eu posso copiar, eu reconheço o que é bonito e tal. Mas o curso está me proporcionando o conhecimento necessário para eu saber por que aquilo está lá, por que é vermelho, por que ele é triângulo, por que ele tem a letra assim. E isso é o mais brilhante. Tem muita coisa que a gente aprende no curso que às vezes tipo, tu olha uma coisa e tu pensa assim, agora eu sei porque isso está aqui. Eu tô agora em marketing, né? Tem processos comunicacionais, é uma matéria que eu tô imaginando coisas aqui, eu quero aprender. Olha com outros olhos as coisas, né? Porque o que a gente faz, né? A logotipia da CETREM, você quer passar uma impressão dela, mas como você faz isso? E o curso está nos proporcionando isso, a pensar no sentido das coisas, em como chegar nesse sentido. Né? Não é escolhido aleatoriamente as coisas, elas são assim porque é pensado assim. Tem agora toda a parte de vídeo que nós estamos trabalhando, né? Aí tu vídeo. olha um filme, daí tu pensa assim, a câmera tava assim pra filmar isso, sabe? Ou eu tô muito assim agora. Eu ia citar agora os exemplos que vocês estão vendo sobre vídeos, né? De toda essa questão, que tu começa a olhar vídeos e tu analisa, tipo, olha ali, tá desaparecendo a pessoa, olha o cenário, tu começa a olhar tudo com outros olhos. E eu olhei uma série e tinha um erro que eu logo cuidei. O guri tava deitado numa cena com as pernas no chão de um jeito e na outra cena tava o contrário. E eu logo cuidei, eu logo percebi que não tava certo. Sim, não se mexeu, né? Tipo, que não foi feito no mesmo momento a cena ali. Errinho de sequência ali, né? Eu errei. O conhecimento técnico, né? Que nos proporciona a qualidade de poder julgar se o trabalho é bom, se ele não é. Muita coisa, às vezes tu olha assim e pensa, tá horrível. Sabe? Vocês estão falando bastante umas matérias, vocês têm mais ou menos já definido pelas... a área que é seguir? Isso, pelas... É que cada semestre descobre uma coisa nova, né? Então tem que bom mas assim, vocês já têm algum, pelo que vocês viram até agora? Ou ainda estão... Eu posso dizer que eu namorei bastante a ideia de criar logotipos, de trabalhar nessa questão de agência e tal. Mas hoje eu já estou com as matérias de marketing também, já estou pensando um pouco diferente. Eu tenho a possibilidade de fazer algo diferente ali na Adelar Placas, né, na AP Comunicação Visual, e que poderia me trazer mais resultados como esse, né, de reconhecimento, de fazer algo único e tal. Então eu estou vendo a possibilidade de eu, dali a pouco, não produzir só logomarcas, mas produzir fachadas, produzir outdoors, né? Eu vejo bastante pessoas preocupadas com o design, design de material, conteúdo digital, mas nós temos bastante ainda, como é que eu posso dizer, mensagens visuais que nós temos que passar em todo momento. Tu vai no mercado, tu vai na agência, tu vai na academia, as pessoas estão passando mensagens entre si, mesmo que às vezes elas não saibam. E a gente nunca vai deixar de se comunicar, né? A gente só evoluiu a tal ponto porque a gente soube trocar informações, conversar e tal. E então eu quero
continuar, acho que nessa parte física mesmo. Não produzir só digital. Produzir fachada. Eu tenho vontade de fazer dali a pouco um monumento, alguma coisa assim. Legal. Isso é uma coisa que eu sonho mesmo. Legal. Dali a pouco vão fazer uma homenagem pro, né, que nem Horizontina tem terceira dimensão, né, tem assim. Dali a pouco tem a necessidade de fazer um monumento, um troféu, alguma coisa exclusiva. Isso. Eu quero ser lembrado. E tu fala isso, tipo, a gente tá no mundo da internet, onde o foco agora é a internet, né? Mas porque é algo físico, tu pretende trabalhar também com a internet? Porque é lá onde tu pode arranjar o teu maior público, né? Isso. Eu já publico, né, periodicamente os meus trabalhos como forma de diário, que eu produzo muita coisa e eu muitas vezes acabo não me motivando a ponto de fazer algo superior, né, algo bem acabado. E o fato de eu publicar, de eu me regular, me faz produzir algo melhor. E principalmente na hora, usando a revista de novo, a revista era a tarefa, podia ter feito ela em cima das coxas, digamos, podia, mas eu já vislumbrava na frente usar esse conteúdo como propostas de conteúdo para o meu perfil digital. Então, eu produzo sim, eu quero estar conectado com o digital, mas eu não gostaria de ser artista digital, porque eu vejo que tem bastante gente já, e hoje, com pouco conhecimento, eu mesmo, digo por mim, com pouco conhecimento técnico, eu fazia coisas bonitas. Agora, com o curso, eu tenho a capacidade de fazer coisas bonitas com sentido. E eu quero coisas que, dali a pouco, durem mais. Na internet, no digital, é tudo muito rápido. E tu deixa de ser novidade. E tem um monte de gente produzindo coisa incrível o tempo inteiro. Essa, acho que é uma competição que eu não quero. Entende? Eu me vejo produzindo mais físico porque eu já estou dentro desse contexto, desse nicho de mercado, e eu acho que tenho a capacidade de fazer algo diferente daí em relação à concorrência, digamos. Isabel, tu também já tem alguma coisa ou ainda tá vendo as possibilidades? Tô vendo as possibilidades. Mas tem alguma área que tu mais, assim... Olha, tu gostou de fotografia, tu disse no começo, né? Chamou atenção pela realmente, fotografia. eu tinha o que semana passada, não sei, a câmera pra nós... Levei pra casa pra nós fazer uma atividade. E eu tava assim com a minha prima, vamos fazer umas fotos tuas, ela é meio fraca de autoestima. Vamos fazer umas fotos tuas. E eu me senti muito bem tirando foto dela, sabe? Legal. Só que, então, eu penso assim, eu acho que eu tô mais na parte de tirar a foto e não de editar. Sabe? Eu acho que é ali, mas eu me senti muito bem com uma câmera na mão tirando foto dela. E a parte de desenho que tu falou, porque tu pintou o teu quarto, né? Eu sempre via fotos que tu mostrava pra nós em aula também, tu tinha teu quarto todo pintado, tu começou a fazer isso Pintou no teu curso. Tá, o que tem no quarto, assim? Eu comecei, não sei... Pela suspirada, tem um monte de coisa. Vamos começar pela parede lá daquele lado, vamos lá. Mas aí, né? tipo sério? isso. Eu comecei, não sei dizer por que motivo, mas eu falei assim pro pai, me compra uma lata de tinta branca. Eu vou pintar meu quarto. Pincel. Corante. Sabe aqueles corantes da xadrez? Sim. Né? E pincel. Um dia ele chegou em casa, ele me trouxe, deu assim, é meu quarto, agora ninguém me segura. Eu já tinha feito uns desenhos no meu quarto, mas era com tinta guache. Isso lavava, saía, não é. Então Eu queria ele uma trouxe, coisa pra ficar. pra ficar. E eu comecei a pintar. Eu comecei com uma parede do meu quarto. Mas tu tinha assim um esboço, vou pintar aqui nessa parede isso, ou foi pintando? Fui pintando. Que vinha na cabeça? Eu comecei com 3 obras do Romero Brito, porque era uma coisa tipo, diferente e colorida. É bem bonito, inclusive. Tipo, tu pegou a obra e fez a tua... Traduziu. Digamos... Passou pro teu quarto. Botou no isso. teu quarto. Eu comecei com 3. E daí, tipo, eu sou uma pessoa assim, eu acordo no dia pra isso, e é isso.
Também é meu método. Tipo, eu tenho que acordar com humor pra aquilo, senão eu não faço. Amanhã eu acordei, eu vou fazer. Fiz 3. Outra manhã eu acordei, eu vou terminar essa parede. 3 numa pegada, assim? 3 desenhos na pegada. Era época de pandemia, né? Tipo, Era. Ah, foi agora? Ano passado, junho, julho, acho. Tá. Outra manhã eu acordei e vou terminar a parede. Terminei a parede. Eu acho que eu sou mais de pintar ali na tinta. Tinta na parede, sabe? Não alguma coisa aqui de caderno, acho que não. Então, foi essa parede aí. Demorou o quê? Grafiteira. Demorou uns 3, 4 dias uma outra parede, né? Aí então eu comecei, mas né, pra não fazer igual, eu pintei a parede com tinta preta primeiro, daí eu coloquei a fita na tinta preta e depois eu fui fazendo os triângulozinhos, cada uma cor. E fui migrando pras paredes, né? Uma lá tem uma mandala. Mandala é, cara, mandala. Complicado. Aí eu nunca fiz, eu não criei criei a coragem de fazer uma mandala. Muito detalhe, coisa, e o que eu tinha que pensar é que era simétrico, era na parede, de que jeito de fazer. Eu assim com a mão não dá certo. Eu peguei um preguinho no cantinho da parede. Soluções, ó, gente. No cantinho da parede com um fio, e daí eu ia com lápis, né? Tipo, esticava o fiozinho e tinha fazendo. E sabe? tu viu isso em algum lugar ou... A ideia é essa de pegar o prego? Não, eu peguei. Era uma solução, era uma coisa que eu tinha que fazer, né? Tinha um problema, precisava resolver. É isso que a isso. gente aprendeu em design, né? Principalmente na matéria de... Teve uma matéria do professor Jonas também, que era solução de problemas. Isso, do Eu não Bruno lembro o Monari. Eu não lembro agora o nome. Processos criativos. Tinha processos a gente... criativos também. Que era com o professor Paulo, acho. Era com o professor Design Paulo. Thinking. toda essa questão. Era com o professor Jonas, essa de solução. Aí tinha um desenho também que meu irmão achou um negócio lá pra fazer, que era com uma caixa, daí eles faziam um furinho na caixa, colocava uma lupa, e dentro da caixa escura você colocava o telefone e projetava um desenho. Que massa! E daí então ele fez isso, e daquele filme Divertidamente, os 5 bichinhos. Eu disse, eu tenho que fazer isso. Eu projetei lá na parede, desenhei aquele tipo... Só que aquela parede é uma parede bem vaga, sabe? Não é uma coisa contínua. Tem a mandala, tem esse desenho Divertidamente, tem uma parte que eu fiz da técnica de não sei o que lá do professor Joel, mês passado. Tipo, tu coloca um molde e pinta por cima, sabe? Ah, sim, eu esqueci Aquilo, o nome, achei difícil de fazer aqui. E daí pintei a outra parede. Eu tinha pensado naquela parede fazer tipo uma galáxia. Mas assim, eu comecei e disse assim, não vai dar certo. O que eu fiz foi tipo um degradê, um sol, assim, né? Posso te fazer uma pergunta agora de colega artista? Quando tu não se sente pronta para fazer um desenho, tipo, eu quero fazer esse desenho, eu tenho essa ideia, mas eu não me sinto pronta ainda com a técnica suficiente. Tu guarda a ideia ou tu faz igual? Eu tenho coisas que eu guardo. Já viu aquele livrinho, né? Sim. Eu guardo a ideia e daí quando eu souber comunicar aquilo que eu quero, eu vou Tem um virar. livrinho? Ele tem um caderninho. Isso também eu aprendi na aula. Sketch. Isso. O professor, acho que Joel. O Joel? Eu ainda tô falando pra gente fazer. fazer. Eu tenho meu também, tá, de todas as disciplinas, dos conteúdos da disciplina dele. Eu nunca escrevi naquilo. Eu Não, não sei eu- tá lembrando. Quase como um diário, daí escreve ideias. Agora Eu tenho um do podcast aqui, um caderninho. De dentro do podcast. Marcado. Eu coloco ali Minha agenda também virou. pequenininha assim. A minha É uma coisa que eu agenda gostaria de ter, uma agenda, dessa. um diário, mas não tenho. É que Tudo cada deve um... o Tem que método. Deve encontrar ser um aquela, jeito tipo, de- pega qualquer papel que tá escrevendo. Eu também sou assim, tem uma agenda, O dentro de um problema é monte que eu de folha perdi e um essa- monte de folha separada. Eu comecei a escrever porque eu tava perdendo muita coisa. Cara, eu tô muito ruim de memória. Então, às vezes de manhã, de noite, sei lá, qualquer hora, vem aquela ideia, não, eu vou lembrar depois. Não, Esquece, não E lembra. anotar no celular parece que não é tão eficiente quanto escrever. Escrever. Parece que tu sente a Isso, ideia. parece que tu grava. Eu trabalho mesmo, com escrever. medidas lá, se eu perder uma medida, eu Já tenho que era. medir Já de era. novo. Daí, Isso é. daí chama o cliente de novo, ou tem que ir até o local de novo, gera custos.
Tá, mas aí tu terminou teu quarto? Ou não? Ainda tem ainda? Não, ainda Tá. tem uma parede. Aí eu E o terminei... piso? O teto! O teto. Cheguei. No Menina, teto. Tá no o que teto. tu fez no teto? A ideia era continuar a A galáxia. galáxia, no teto. pô, ia Não. ficar muito, Mas não, mano. Inteligente. Só que eu o problema gosto. é que é teto, né? E Leonardo A da dor Vinci nas fez costas. como com a Cistina? Você tá deitado. Por isso que ele Nossa, tava então. raquítico já. Tu conseguiu botar um preguinho, tu vai achar uma solução pra Mas desenhar não, o teto eu deitado. fiz só, tipo, colorido, assim, Tá. sabe? Nossa, tá feito. Mas Aí, todo ele? todo o teto. Tudo? Tem Tá, uma mas como é que parte... tá? Como é que tu pintou então? O O teto? Tipo assim, meu quarto não é grande. Uhum. Então eu tinha... Era cama pra lá, daí puxava de volta, daí era isso. Mas é uma Eu coisa... subia na cama, na escada? Numa cadeira, eu acho que Cadeira. era. Então. E daí pintava aqui. E o Daí- pescoço? Mas era o que eu queria fazer. Pintava uns 15 minutos e parava assim, Claro, pra parar de cansa. doer o Claro, que pescoço. cansa. Mas daí fazendo aos pouquinhos. É teu quarto, é teu... É meu. Mas acho que numa tarde eu terminei. Agora meu quarto é ponto turístico. Vem alguém lá em casa. Você Ah, já viu Eu essa tenho casa? vontade de Mas, você claro, conhecer Você já mostrar viu? alguma coisa, vai virar um ponto turístico de Sede Nova. Mas é... Mas isso na casa dos teus pais daí. Uhum. Mas é legal. Tua madrinha não ia deixar. Não. É. Mas vai saber, né? Vai saber. Um dia tu começa a pintar o teu outro quarto. Minha irmã tá fazendo a casa dela agora. Ó, E meu cunhado já disse, ó Isabel, você vai lá pintar a parede, mas eu não sei no que é uma que ela quer. parede lá vai fazer temática. E ele Isso falou, ele gosta muito de moto, né? Ele é Ó. trilheiro. Com certeza é alguma coisa de moto que ele vai fazer. Desenhar barro tu ia saber, né? E isso é profissão, né? Tem aqueles black Aham. que fazem muito vídeo sobre isso, né? Que a pessoa vai lá, escreve uma frase bonita e vai lá e pinta. É uma profissão. E tem aqui na região, ó. Começa Fica tudo. a dica aí. Ó, coach Carol. Coach de carreira. E pelo jeito lá em Sede Nova não vai se formar muitos designers. É, assim. você falou que só tem É o que eu turma na penso, região lá. Só tem eu. Aí, ó, Não tem ninguém. já tem um baita do público. E tem que pensar que a tua interpretação só tem tua. Não tem como fazer igual. Isso é. Chegou a postar alguma coisa do teu quarto? Sim, até o CTCV postou um vídeo meu um tempo atrás. Eu comecei, na verdade, com o meu quarto, escrevendo uma frase na porta. Meu, agora deixa eu pensar a frase. Cara, a porta parece que sempre é o começo, assim, da... De tu ir pra parede, eu também já vi o pessoal, tipo, vou Se começar dá pela bom, porta. se dá Se bom. dá bom, quando tu troca a porta. É, a parede não tem Ou como a tirar parede e é- trocar. Eu Ô, não, Pita, não mas- lembro agora como é que a frase tá na porta. Enquanto ela pensa, Ney, qual que é o teu Instagram, Ney? O meu, Pro pessoal que quer ver teus trabalhos e coisas. daí é Ney Hetver. É Ney com- Aliás, é Hetver, Hetver. underline, Ney. Hetver é com dois... Dois T's. Dois T's e- H-E, dois T's, W-E-R, aí underline, Ney, N-E-Y. NY, então o pessoal quer seguir o Ney aí pra ver os trabalhos dele. Isabel, qual que é o teu Insta? Colet.isabel. Colet, Dois L. com dois L's, ponto Isabel. Lembrou do... Da frase, Da frase? é... Seja sua melhor versão. Essa Acho já que viu é o assim, pessoal né? tatuando, já alguma coisa assim. Aí tu desenhou, tu É com... escreveu. eu fiz uma gambiarra, né? Eu gostei do modelinho daquela frase, tipo, aquela letrinha. Do jeito que ela tava É. lá, no que tu viu E daí na Instagram. tela do Note, virada assim, com folha, com um monte de folha. Mas deu certo. Aí tu colocou na porta. Na porta do quarto e escada, depois pintado. Tá lá no teu Insta também? Não sei. Não sei se tem no meu Insta, mas acho que sim. Aí coloca agora, tá? O pessoal vai ficar Procurar, curioso, vai ficar tem. curioso pra saber É. do quarto. Tem que É. postar agora do E eu acho que quarto. o bacana, né, de como a arte influencia, são traduções da obra do Roberto Brito. Uhum. E eu vejo mais pessoas, né, principalmente quando a gente usa a sala de artes, lá eu não sei qual que é o pavilhão lá, mas volta e meia tem os... Do prédio Lá da agronomia. 9? Prédio 9 lá atrás. daí tem as crianças pintam durante o Isso. dia lá.
E tem duas coisas que me chamam a atenção, que é a reprodução de artes do Romero Brito, né, que influencia, e a Pepsi. Aparecem pelo menos 3 obras lá, e não tem nenhuma da Coca. A marca da Pepsi? Isso. Da Pepsi. Eu, inclusive, tenho fotos no celular que eu achei bacana. Opa, se estão vendo isso, né, brisadinho. A logo da Pepsi que ela é desenhada, assim, Isso. meio aquela mais antiga, Tem- né? tem- que é parecida com a da Coca, na verdade. Com a que hoje é da Coca. A Pepsi daí tem é as tudo- duas. Tem um outro quadro que tem 6, aliás, logotipo da Pepsi, e cada um é uma cor Evolução, diferente. talvez? Não. Ele troca as cores, assim, tipo que nem arte Pop art. Isso, pop art, tipo a Marilyn Monroe que tem a... Isso. Tem várias Então, cores da mesma isso. foto. O dela. cara, tu vê, as pessoas se influenciam mesmo, elas buscam referências e tal, e é assim. Van Gogh também é um exemplo dos Eu- girassóis, todas as... Eu olhei o filme dele, que coisa maravilhosa, cara. O filme dele. Eu olhei só um trechinho, É todo ele pintado, né? A história é contada toda por pinturas. E ao longo do filme daí vão aparecendo as cenas que o Van Gogh pintou. E daí para chegar lá eles tiveram que pintar, vários artistas pintaram o filme até chegar. É uma experiência incrível olhar o filme Van Gogh. Onde é que tu assistiu? Onde é que tá disponível? Netflix. Legal, fica aqui. É isso que eu ia perguntar, tipo, e referências? Né? Eu sigo o Ney, eu vejo que ele posta bastante foto, tá? Livros e De coisa. livro, O que eu tu leio gosta bastante. de ler ou é meio que, sei lá, como é que tu define os livros, como é que tu pesquisa? A minha definição de livro para mim é a novela, né? Para mim passar aquela hora que eu não quero pensar em nada, que eu quero pegar o problema de outros para trazer para mim e ver o que ele vai fazer com aquilo. Os livros são isso. Eu leio principalmente os de história, né? De romance e tal. Eles contam o herói, como ele resolve os problemas, que os problemas aparecem, ele tem que resolver, ele reclama mesmo, e que dá tudo errado no começo e que no fim dá. Então, eu encaro esses livros como a minha novela, assim, é o que eu sento e agora eu vou relaxar, enfim. Qual que é, assim, que tu indicaria, ó, lê esse aqui? A Ordem dos Arqueiros, que é uma série de tipo infanto-juvenil, assim, né, a idade, que lembra bastante, lembra não, ele se passa na Idade Média, assim, e conta a história de um arqueiro, que ele era tipo um boina preta agora, que a gente chama, um sniper, né, o cara que vivia nas sombras e tal, e daí ele tinha que ser um meio místico, meio misterioso para as pessoas não... Enfim. Pra mim ele tava descrevendo o Batman. Ele age dessa forma, frio e calculado. Batman da Idade Média. Um arqueiro. E daí ele era, como ele mesmo se denomina, ele é a mão do rei nos feudos menores, né? É o vigilante e tal. Isso é uma série? Isso é uma série, Isso tu leu na época de escola? Ou... Isso foi um presente que eu dei pro meu irmão mais novo, como incentivo para ele ler. E ele comprou toda a série, daí eu li o livro que eu dei para ele e acabei acompanhando. Legal. E tem os livros de conhecimento mesmo, que nem eu terminei essa semana Descartes, que eu gosto bastante da ideia de filosofia, da metodologia científica, porque eu gosto de pensar nas coisas, por sentido da vida e tal, e geralmente as pessoas não estão abertas a falar sobre isso, porque elas também têm que questionar, e daí eu leio informações, busco opiniões, pessoas que já tiveram seus trabalhos validados, né, pela sociedade e tal. Então, se eu estou lendo e se está publicado e durou tanto tempo, né, então alguma coisa interessante, boa e fundamento tem ali. Isso. E comunicação, então, é um conhecimento que eu estou buscando bastante desde que eu comecei o curso. Comunicação, né, não só o visual, aliás, não só a comunicação verbal, né, mas também como eu me visto, como eu estou parado, como eu estou sentado, o que eu estou dizendo.
agora eu estou aprendendo em marketing com o professor Evandro, semiótica, que é um estudo meio filosófico do design, não é só fazer as coisas bonitas, tem que ter o porquê e tal. Às vezes o significado. Isso, eu acho que esse é um conteúdo que, justamente pelas pessoas não ser popular, eu acho que esse é o nicho que eu posso aproveitar. Obviamente, o popular muitas vezes acaba não trazendo tantos benefícios de renda, digamos assim. Mas a satisfação que eu sinto em fazer algo que eu julgo bem pensado, que eu julgo menos errado, né? Que é algo que não vai ofender outras pessoas por um desconhecimento meu. Então, tu pode aliar, ter uma coisa mais exclusiva e trabalhar alguma outra coisa um pouco aí eu leio livros como uma forma de estudo. Mesmo quando eu estou lendo minhas novelas, no caso, eu estou avaliando como o herói se sai naquilo, né? Como ele resolve aquele problema. E até mesmo o escritor. Eu gosto de falar bastante, eu acho que eu tenho uma certa predisposição a escrever também. E hoje eu estou buscando referências, eu acho, estou aprendendo com outros literários a escrever. Acho que se eu fosse fazer alguma coisa no digital hoje, seria storytelling daí. Que daí também dá sentido às coisas, não é só ser bonito e tal. Então, é isso. E o teu lance é livros, né? Tu faz disso a tua novela, tu não assiste filmes. Livros, aliás, filmes eu assisto bem pouco mesmo. A não ser que seja algo muito Star Wars, vou ir no cinema, vou olhar filme. Na Netflix eu olho desenho para adulto não tão adulto. Tipo Family Guy, tipo Futurama, tipo Rick and Morty. Mas aí série daí, né? Isso, são séries. E séries, não só... tem outras séries que eu acompanho também, tipo The Crow, por exemplo, que me dá uma noção de realidade de uma outra classe, né? Isso me mantém informado, isso me mantém informado de coisas que acontecem, não só com o meu mundo, mas... E The Crow me dá essa sensação de como a nobreza se comporta e tal. E também gosto de séries investigativas, assim, tanto que eu peguei o livro o Sherlock Holmes, eu olhei a série do Holmes, que é magnífica também na Netflix. Gostei de olhar muito Peaky Blinders, que ele também é uma série que conta, tem o problema, como resolve o problema, tem o problema. Breaking Bad, tanto que às vezes resolve um pouquinho fora do comum, mas enfim, é uma decisão que ele tomou. Esse dia eu tava, não sei por que eu pesquisei, eu tava pesquisando alguma coisa e apareceu, acho que o texto lá dizia assim, séries sobre liderança, acho que era alguma coisa assim, e tava Peaky Blinders, claro, porque o cara tem que dominar não, tem que organizar a família, os negócios, e daí ele vai pensando futuramente o que ele vai fazer para o futuro, os negócios e tudo mais. Eu acho que isso é uma tradução do que acontece hoje, porque se for analisar, o Adelar, meu pai, ele me puxou, né? Me puxou não, eu também me ofereci e tal, e as coisas casaram. Nós estamos agora tentando trazer a minha mãe, no caso, para trabalhar conosco e gerenciar, ficar em família. E eu acho que cada vez mais nós temos essa possibilidade, porque a máquina está substituindo o homem, e as pessoas estão tendo tempo de estar em casa ou de fazer as próprias coisas, pintar o próprio quarto e tal. E nisso a gente descobre coisas que são rentáveis, né? E oferecer esse serviço. Serviço é o novo produto, né? E a máquina, ela presta o serviço controlado, mas aquilo que tu precisa criar, que tu precisa resolver problemas, isso ela não faz ainda. Isabel, assim, o Ney falou bastante do que ele gosta, mas livros, o que tu prefere? Assim? Eu mais parte de romance. Livros também gosto de ler bastante. Parei, agora que eu tenho Netflix eu olho séries coreanas, asiáticas.
Cara, tá bombando essa Round série, 6. cara. Eu não assisti ainda, mas Também cara, não. E desde o vencedor do Oscar, ele teve Parasita, mas tipo, tá numa crescente, os caras lá estão criando. E eles bateram Sim, recordes, né? Que foi a primeira série que ficou em primeiro lugar em todos os países que tem Netflix. Tá batendo recorde. Isso aí, cara, é muito louco, né, cara? Tipo, não é mais Hollywood, não tá mais centralizado. Essa é a globalização. Daí veio também muita série espanhola, La Casa de Papel, eu assisti aquela outra da Quem Matou Sarah também. É bem parecida assim o contexto. O alemão também produz séries agora, né? Cara, agora globalizou de vez, né? Série turca eu vejo bastante, também não cheguei a assistir nenhuma. Novela no México. Essa aí a gente já tá um pouco cansado. Novela no México. Fazer isso aí. Bom, pessoal, acho que a gente vai tendo por aqui um papo muito bom. Muito obrigado por terem participado dessa experiência, nossos primeiros episódios. Querem deixar algum recado, mais alguma coisa para finalizar? Olha, para mim só o agradecimento mesmo. Tô rindo à toa aqui, porque eu tô bastante feliz mesmo de ter sido convidado. Gostaram do formato? Sim. Não tem a pressão de ter câmera, tipo, tem câmera, mas não. Mas não todo na mundo nossa assistindo, cara. mas não fica Não é aquela pressão, né? Como gravar o vídeo aquele dia. É mais aqui no olho. Sim. Mas isso aí, que bom, que legal. Então o pessoal pode seguir vocês aí nas redes sociais para acompanhar. Também tem o Instagram do curso, também no Facebook, @ctcv _ctrem. CTCV.ctrem. E também seguir o CTREM nas redes sociais, tem o CTREM técnico também. A gente vai deixar o link da revista de vocês para o pessoal acessar lá, dar uma olhada também na versão digital. O pessoal que ficou curioso aí, vai estar o link da revista na descrição do vídeo aqui. Então é isso, muito obrigado, Carol, Ney, Isabel, e até a próxima. Valeu. Valeu.